Virgínia Fonseca dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, cansada após um longo dia de gravações e compromissos. Sua mente estava focada apenas em chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Mas, ao passar por uma calçada pouco movimentada, algo chamou sua atenção. Uma menina pequena estava encolhida perto de uma parede, os joelhos abraçados contra o peito, tremendo sob o frio da noite. Ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que alguém logo ajudaria a criança. Mas, ao olhar pelo retrovisor, sentiu um aperto no peito. Algo naquela cena era diferente. Com um suspiro, encostou o carro no acostamento e desceu, se aproximando com cautela. A menina levantou os olhos assustados quando viu Virgínia se aproximar. Seu rosto estava sujo, e suas roupas, rasgadas e manchadas. Os cabelos embaraçados indicavam que há dias não tomava banho. Ela parecia não ter mais do que 7 anos. Virgínia se ajoelhou para ficar na altura dela e perguntou seu nome. No começo, a menina não respondeu. Seus olhos analisavam cada movimento da influenciadora, como se tentasse decidir se podia confiar nela. Após alguns segundos de hesitação, murmurou: Sofia. O nome saiu fraco, quase como um sussurro. Virgínia sentiu um aperto no coração. Ela perguntou onde estavam seus pais, mas Sofia desviou o olhar. Então, muito devagar, começou a contar. Sua mãe havia falecido há alguns meses devido a uma doença grave, e sem ter outros parentes próximos, foi deixada com um tio distante. No começo, ele parecia indiferente, mas, com o tempo, passou a tratá-la mal, gritando, ignorando-a, deixando-a sem comida por dias. Até que um dia, simplesmente, a expulsou de casa. Virgínia sentiu a indignação crescer dentro de si. Como alguém poderia abandonar uma criança assim? Ela olhou ao redor, percebendo que Sofia estava sozinha naquela calçada, sem ninguém para protegê-la. Você está com fome? Perguntou suavemente. Sofia hesitou, mas acabou assentindo com a cabeça. Virgínia estendeu a mão, oferecendo ajuda, mas a menina recuou. O medo ainda era maior do que a fome. A influenciadora percebeu que precisava ganhar sua confiança. Sentou-se ao lado dela na calçada, mesmo que o chão estivesse frio, e começou a contar um pouco sobre sua própria infância. Ela falou sobre momentos difíceis que enfrentou, sobre como nem sempre teve tudo o que tem hoje. Aos poucos, Sofia pareceu relaxar. Depois de algum tempo, Virgínia se levantou e disse que poderia levar Sofia para comer algo quente e descansar. Prometeu que não a machucaria, que só queria ajudar. Dessa vez, Sofia não fugiu. Ainda desconfiada, mas vencida pelo cansaço e pelo vazio no estômago, aceitou a ajuda. Dentro do carro, enquanto olhava a cidade passando pela janela, Sofia sentiu algo novo, uma pequena esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Quando Virgínia abriu a porta de casa, Sofia hesitou antes de entrar. Seus olhos pequenos analisavam cada detalhe do ambiente, como se estivesse esperando que, a qualquer momento, alguém a mandasse embora. Para uma menina acostumada com a rua, aquele lugar parecia quase um sonho. O cheiro de comida no ar, os móveis limpos, a iluminação aconchegante, tudo aquilo era estranho para ela. Virgínia notou a tensão em seus ombros e falou suavemente: Aqui você está segura. Sofia ainda não sabia se podia acreditar nisso. Mesmo assim, deu um passo tímido para dentro. Seus pés descalços tocaram o chão macio do tapete, e ela segurou a respiração. Fazia muito tempo que não pisava em um lugar tão confortável. Virgínia levou até o banheiro, entregando-lhe roupas limpas. A água quente do chuveiro trouxe uma sensação esquecida. Enquanto a sujeira ia embora pelo ralo, Sofia sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não estava invisível. Depois do banho, Virgínia preparou algo para ela comer. A menina sentou-se à mesa com desconfiança, pegando o garfo devagar, como se tivesse medo de que, de repente, a comida fosse tirada dela. Quando deu a primeira mordida, fechou os olhos, saboreando. Há quanto tempo não sentia o gosto de uma refeição de verdade? Virgínia observava tudo em silêncio. Ela sabia que Sofia precisava de mais do que comida e abrigo. Precisava sentir que não estava sozinha. Como você está se sentindo? Perguntou com cautela. Sofia deu de ombros. Era difícil para ela expressar sentimentos, então apenas murmurou um bem e continuou comendo. Naquela noite, Virgínia preparou um quarto para Sofia, mas a menina demorou para adormecer. Estava acostumada a dormir ao relento, sempre alerta, sempre com medo. Mesmo ali, no calor de um cobertor macio, seus olhos demoraram a se fechar. Mas, quando finalmente dormiu, foi a primeira vez em muito tempo que não precisou se preocupar em ser expulsa ou acordar com fome. Na manhã seguinte,
Sofia despertou com um som de risadas. Levantou-se devagar e saiu do quarto. Encontrou Virginia gravando um vídeo, falando animada para a câmera. Ficou ali, observando em silêncio. Quando Virginia a viu, sorriu. Bom dia. Dormiu bem? Sofia assentiu. Ainda era difícil para ela falar muito, mas, no fundo, estava se acostumando à presença daquela mulher. Durante o café da manhã, Virginia tentou saber mais sobre a menina. Aos poucos, Sofia começou a contar fragmentos de sua história. Falou sobre sua mãe, sobre o quanto sentia falta dela. Com o coração apertado, Virginia decidiu que precisava fazer algo mais. Ligou para uma assistente social, buscando entender como poderia ajudar Sofia de maneira legal. Mas a resposta não foi animadora. O processo para conseguir a guarda seria complicado. Quando Sofia percebeu a preocupação no rosto de Virginia, seu estômago se apertou. E se ela fosse mandada embora? O medo voltou. E, dessa vez, era o medo de perder o que mal havia começado a ter. No dia seguinte, Virginia acordou decidida a dar um passo importante para ajudar Sofia. A menina ainda estava desconfiada, seus olhos sempre atentos a qualquer sinal de rejeição. Mas Virginia queria que ela soubesse que agora tinha alguém por ela. A primeira coisa que fez foi levá-la ao médico. No caminho, Sofia permaneceu em silêncio, observando a cidade passar pela janela. Quando chegaram, ela se encolheu na cadeira da sala de espera, claramente desconfortável. Não estava acostumada a pessoas preocupadas com seu bem-estar. O exame revelou sinais de desnutrição e hematomas antigos, mas nada que não pudesse ser tratado. O médico olhou para Virginia com um misto de preocupação e admiração, dizendo que a menina precisava de cuidados constantes. Após a consulta, Virginia decidiu que Sofia precisava de um dia diferente. Ao invés de voltarem direto para casa, levou-a para uma loja de roupas. Quando entraram, Sofia hesitou, olhando ao redor com olhos arregalados. Escolha o que quiser, disse Virginia com um sorriso. Sofia ficou parada por um instante, como se aquela oferta não fizesse sentido. Nunca havia escolhido suas próprias roupas antes. Com um misto de insegurança e empolgação, pegou uma blusa azul e segurou contra o peito. Mais tarde, Virginia a levou a um parque. Era um lugar simples, mas para Sofia parecia um outro mundo. Ela observava as crianças correndo, rindo, brincando sem medo. Por um momento, apenas ficou ali, sem saber se poderia se juntar a elas. Pode brincar, se quiser, Virginia incentivou. Depois de alguns minutos de hesitação, Sofia finalmente se aproximou de um balanço e começou a se balançar devagar. O vento bagunçava seu cabelo, e pela primeira vez, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Enquanto isso, o telefone de Virginia tocou. Era assistente social com novidades sobre o caso de Sofia. A informação não era boa. A guarda poderia levar meses, e, sem um processo formal, ela corria o risco de ser levada para um abrigo. Virginia sentiu um aperto no peito. Não queria que Sofia voltasse para aquele mundo de incertezas. Decidiu que faria o que fosse necessário para protegê-la. Mais tarde, quando voltaram para casa, Virginia começou a procurar informações sobre o tio de Sofia. Descobriu que ele tinha um histórico criminal e havia desaparecido sem deixar rastros. Isso complicava ainda mais a situação da menina. A história de Sofia começou a ganhar atenção na internet. Alguns seguidores de Virginia compartilharam mensagens de apoio, mas também houve críticas. Algumas pessoas diziam que ela estava apenas usando a menina para ganhar visibilidade. Quando leu aqueles comentários, Virginia sentiu um peso sobre os ombros. Será que estava fazendo a coisa certa? Sofia, que observava tudo, percebeu a angústia em seu rosto. Aproximou-se, segurando a barra da blusa nova que havia ganhado. Você não vai me mandar embora, vai? Perguntou, quase num sussurro. Virginia sentiu seu coração apertar. Naquele momento, soube que jamais permitiria que isso acontecesse. Naquela noite, Sofia teve um pesadelo. No sonho, estava de volta à casa do tio. O homem gritava com ela, seu olhar carregado de raiva. Ele pegava seu braço com força, a empurrava para fora e batia a porta. O frio da noite voltava a envolver seu corpo, e a fome apertava seu estômago. Sentia-se pequena, invisível, indesejada. Sofia acordou sobressaltada, o coração acelerado. Por um instante, não sabia onde estava, mas então sentiu o colchão macio sob seu corpo, o cobertor quente sobre seus ombros, e se lembrou, estava na casa de Virginia. Respirou fundo, tentando acalmar o medo que ainda pulsava em seu peito. Na manhã seguinte, Virginia percebeu que a menina estava mais quieta do que o normal. Perguntou se estava tudo bem, mas Sofia apenas assentiu. Ainda assim, a influenciadora sabia que algo estava errado.
Mais tarde, recebeu uma ligação da assistente social. O relatório sobre o tio de Sofia havia chegado, e a notícia era assustadora. O homem tinha antecedentes criminais e um histórico de negligência. As autoridades estavam tentando localizá-lo, mas até o momento, não havia sinais dele. Virginia sentiu um nó na garganta. Como alguém poderia tratar uma criança daquela maneira? O pensamento de que Sofia poderia ter sofrido ainda mais caso ninguém a encontrasse a deixou ainda mais determinada a protegê-la. Mas a assistente social foi clara. O sistema era burocrático e lento. Virginia teria que provar que era a melhor opção para Sofia, e mesmo assim, nada era garantido. A possibilidade de a menina ser enviada para um abrigo ainda era real. Sentindo-se frustrada, Virginia desabafou com amigos próximos. Para sua surpresa, muitos deles ofereceram apoio. Alguns sugeriram advogados, outros compartilharam histórias de adoção que deram certo. Enquanto isso, Sofia tentava entender o que acontecia. Ela não sabia exatamente o que Virginia estava enfrentando por ela, mas percebia as preocupações no rosto da mulher. Uma tarde, Virginia a levou para conhecer uma escola. Queria que Sofia voltasse a estudar, tivesse uma rotina normal, mas a menina hesitou. Ao entrar no pátio e ver tantas crianças juntas, sentiu medo. Será que elas iriam rir dela? Será que perceberiam que era diferente? Virginia percebeu seu desconforto e apertou suavemente sua mão. Você pode tentar, no seu tempo, disse. Sofia assentiu, mas o receio continuava lá. Quando se aproximaram da administração para perguntar sobre a matrícula, surgiu um novo problema: os documentos. Sem certidão de nascimento ou responsáveis legais, o processo se tornava complicado. Ao voltarem para casa, Virginia sentou-se no sofá, exausta. Sofia, vendo a mulher preocupada, sentiu algo novo. Pela primeira vez, não estava sozinha. Alguém estava lutando por ela. Ela se aproximou devagar e, sem dizer nada, encostou a cabeça no ombro de Virginia. Foi um gesto pequeno, mas para Virginia, significou tudo. Afinal, confiança não se constrói com palavras, mas com gestos de amor. Os dias passaram, e a conexão entre Virginia e Sofia se fortaleceu. A menina começou a se sentir mais à vontade na casa, participando das pequenas rotinas diárias. Pela manhã, ajudava a pôr a mesa para o café, e à noite, assistia filmes com Virginia no sofá. Aos poucos, foi descobrindo o que significava ter um lar, mas a sombra do passado ainda a assombrava. Às vezes, no meio da noite, Virginia a encontrava acordada, sentada na cama, abraçando os joelhos. Outras vezes, Sofia demorava a acreditar que realmente poderia escolher o que comer, que não precisaria esperar que alguém decidisse se merecia ou não uma refeição. Virginia tentava tranquilizá-la, mas sabia que levaria tempo para Sofia confiar de verdade. Enquanto isso, a luta legal pela guarda da menina avançava lentamente. O advogado indicado por um amigo explicou que, sem documentos ou um responsável anterior que assinasse a liberação, o caso seria longo. Mas Virginia estava disposta a ir até o fim. Em meio a toda essa batalha, um imprevisto aconteceu. Certa manhã, enquanto preparava o café, Virginia ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, seu coração gelou. Um homem estava parado ali. Alto, magro, com um olhar duro e desconfiado. Mesmo sem conhecê-lo, Virginia soube de imediato quem era. O tio de Sofia. Ele disse que viera buscar a menina. Sua voz era seca, sem um traço de afeto. Alegava que Sofia era sua sobrinha e que ela deveria estar com ele. Virginia controlou a raiva que crescia dentro de si. Como alguém que a abandonou agora dizia ter direitos sobre ela? Você a deixou na rua, acusou Virginia, sem esconder sua indignação. O homem deu de ombros, dizendo que não tinha condições de cuidar dela, mas que agora queria resolver a situação. Mas algo em sua postura indicava que suas intenções não eram sinceras. Virginia recusou-se a entregar Sofia. Disse que qualquer decisão deveria ser feita pela justiça. O homem ameaçou chamar as autoridades, mas Virginia não se intimidou. Após ele ir embora, Virginia encontrou Sofia escondida atrás do sofá, encolhida de medo. Ele não vai te levar, garantiu, segurando suas mãos. Mas Sofia conhecia a vida o suficiente para saber que promessas nem sempre podiam ser cumpridas. Nos dias seguintes, Virginia reforçou seu compromisso. Falou com seu advogado, com a assistente social, com todos que poderiam ajudá-la a impedir que Sofia fosse levada de volta para um ambiente de negligência. A história da menina começou a ganhar ainda mais força na mídia. Milhares de pessoas começaram a se mobilizar, enviando mensagens de apoio e pressionando as autoridades para que resolvessem o caso com urgência. Virginia sabia que a batalha ainda não estava ganha,
Mas olhando para Sofia, que aos poucos começava a sorrir sem medo, teve certeza de que não desistiria. Porque agora, mais do que nunca, Sofia era sua família.